Muito boa tarde, estamos de volta ao vivo aqui de Chapecó, linha Tomazelli, onde está acontecendo o campo demonstrativo Alfa, um evento grandioso, né, que tem a participação de muitos associados e como nós prometemos durante a nossa transmissão da manhã, com a solenidade, estamos aqui para fazer um debate sobre o campo demonstrativo, as tecnologias que são apresentadas, enfim, vamos falar um pouquinho de agronegócio. Por isso eu queria apresentar os nossos convidados desta tarde, que estão conosco ao vivo aqui. Ao meu lado direito está o Alexandre Ramos, que é o coordenador geral, né, desse CDA, 21º CDA. Ao meu lado também está o seu Romeu Betti, que é o presidente da Cooperalfa, o Cláudio Furlaneto, que é o primeiro vice-presidente. Daqui a pouquinho nós teremos... tá chegando agora. Está aqui o Jumir Secom, que é assessor de comunicação da Cooperalfa também, que vai participar juntamente conosco como debatedor, né, desse nosso encontro. Daqui a pouco nós teremos também o Luiz Carlos Giongo, que é gerente técnico da Cooperalfa, que estará participando aqui. Mas eu gostaria de começar pelo seu Romeu, falar desse movimento, dessas 2 décadas, né, que passaram do CDA, lembrar um pouquinho desse movimento que deve ter sido muito, muito grandioso. Acho que todos acompanharam essa evolução. O senhor consegue mensurar o crescimento desse tempo todo desse CDA? Seu Romeu, boa tarde. Aos ouvintes, boa tarde. É um prazer mais uma vez a gente estar conversando aí com o público da TV Coop. É claro que é difícil até relembrar todas as etapas que ocorreram dentro antes do 21º campo demonstrativo. Mas a evolução talvez é imensurável, porque eu me lembro na primeira edição, foi feito numa comunidade aqui, longe daqui uns 10 quilômetros, numa propriedade rural, aonde que se reuniu o pessoal e foi feita uma lavoura e assim começou, né? E a coisa veio evoluindo e a cada ano que passa a gente percebe que desde a organização e a própria participação do quadro social está cada vez mais presente. Então se percebe, por exemplo, a evolução do campo demonstrativo, mas também percebemos muito bem, por exemplo, a presença maciça do quadro social. Então isso é bom para nós, é sinal que o associado está gostando desse tipo de evento e é sinal que o associado também vem em busca de informações, vem em busca de novas tecnologias e isso é a evolução que acontece. Então, se fizermos uma retrospectiva, não dá para comparar o CDA de hoje com há 21 anos atrás. Eu acho que estamos no caminho certo. Pensamos nós de continuar dessa forma, procurando se aprimorar cada vez mais e procurando sempre inovar alguma coisa para que o campo demonstrativo se torne cada vez mais atrativo. O senhor acha que pela complexidade, pelo tamanho que ganhou esse evento, que abre, né, digamos, a série de eventos do cooperativismo agropecuário de Santa Catarina, que esse espaço é o ideal ou o senhor está vendo que esse espaço já precisa ser ampliado, precisa ser repensado? O que o senhor está imaginando? Bem, momentaneamente, da forma em que nós estamos organizando, ainda comporta, por exemplo, a permanência aqui. Agora, é claro que com a evolução com o passar dos anos e a evolução das coisas, provavelmente num futuro, não diria tão próximo, mas no futuro nós tenhamos que partir para outra área, na qual a Cooperalfa ela já adquiriu uma área maior que essa aqui. Claro que ela não tem nenhuma infraestrutura, então nós deveremos aos poucos se programando talvez para ir para uma área um pouco mais longe do centro de Chapecó, no acesso, por exemplo, a 282. Então estamos já prevendo essa possibilidade, mas momentaneamente acredito eu que por mais alguns tempos a gente ainda continue aqui. Agora é claro que o espaço está sendo tomado a cada ano que passa. A magnitude do evento, ele vem crescendo, as empresas estão gostando da forma que nós estamos realizando e isso são pontos muito positivos e esperamos que a gente possa continuar até quando der aqui e logo lá na frente. E claro, se tiver que mudar, vamos montar uma infraestrutura mais adequada para cada momento. Legal. Deixa eu pedir para o Jumir, que está aqui comigo, que vai nos auxiliar nesse debate. Você pode fazer algum questionamento aí, fique à vontade, né? Tudo bem? Boa tarde, obrigado pela oportunidade. Eu gostaria de perguntar ao Alexandre Ramos, que é o coordenador agrônomo, né, ligado à área técnica. Ele é o 2º ano que coordena esse trabalho, né? E com o apoio da diretoria e gerência técnica e assim por diante.
com 200 pessoas, né, no campo. Mas o que mais mudou nos últimos tempos? Você acha que o CDA ele está no mesmo nível técnico ou ele teve, de certa forma o seu Beto já comentou isso, né, mas na tua opinião, qual é o ponto forte do CDA em termos de transformação do evento? Bom, nós acreditamos então que o CDA ele teve um investimento dirigido para formas diferentes de nós transmitir informação. A informação hoje existe, as empresas são parceiras nesse segmento, a Alfa valida muita técnica no campo e traz essa informação para o evento. Então, desta forma, os investimentos se concentram em algumas alternativas visuais, principalmente, para que essa informação seja clara e que ela, ao mesmo tempo ela seja atrativa e consiga, então, o público que aqui está no evento consiga aproveitar todas as tecnologias, as informações dentro dos segmentos que a cooperativa trabalha. Deixa eu emendar a pergunta aí do Jumir. Sempre se tem um obstáculo de usar a linguagem mais simples para que o produtor entenda o que ele está recebendo de informação. Como é que se pensa isso? Porque às vezes se usa, você está na frente de técnicos, de especialistas que usam muitos argumentos técnicos. Como é que se define isso com quem está aqui? A nossa linguagem é a linguagem a mais próxima possível do produtor. Nós não usamos de forma científica trazer toda a informação. Então nós buscamos sim transmitir da forma mais simples possível, comparando com aquilo que ele já conhece, associando com outras atividades que o produtor já teve contato. Então dessa forma a gente tenta apresentar todos os nossos assuntos durante o evento e depois ao longo do ano também a própria equipe de campo, os funcionários da cooperativa se envolvem lá diretamente com o produtor. Eu vou introduzir na nossa conversa aí o Cláudio Furlaneto. Eu queria saber, até estava conversando com o Alexandre hoje pela manhã, todo fim de evento de campo demonstrativo se faz uma avaliação. Nessa avaliação se tem os prós e os contras, né? Como é que se dimensiona o que será feito no ano seguinte? É em cima desse argumento, dessas informações que se tem? Boa tarde. Esse é um dos motivos ou da análise que a gente analisa, vamos botar assim, para ver se vai fazer o CDA anualmente ou o que vai apresentar, né? A gente tem feito essa, entre aspas, pesquisa com um grupo de associados que nos visitam, mas eu diria assim, a direção tem optado por fazer anualmente o evento, principalmente em função do interesse que a gente sente do produtor associado. A gente vê pelo número de visitantes, né? O produtor vem no CDA, observa, tem interesse, conversa com os fornecedores, com as empresas que estão expondo. Então isso que eu acho que é o principal motivo que a Alfa leva em conta para tomar a decisão de fazer todo ano o CDA. Porque é importante a gente destacar que o CDA não é esses 3 dias, já teve um trabalho de retaguarda. O Alexandre, que é o coordenador, com certeza ele e a equipe dele começaram a trabalhar junho, julho, que é na época do manejo da cultura do milho, né, que é a principal cultura e é a que primeiro é implantada no CDA. Então, se nós pegar, vamos dizer assim, tem um semestre aí, basicamente, que as pessoas estão envolvidas no trabalho de pré-preparação do CDA. Até foi importante que você perguntou para o seu Romeu, e eu acompanhei 20 CDAs com relação assim à evolução, mas o que o CDA traz para o campo, assim, em termos de aumento de produtividade? Para nós isso é difícil mensurar, mas com certeza contribuiu. Se nós pegar 20 anos atrás, qual é a produtividade média do milho, de soja, de feijão, quantos leitões nascia por fêmea, qual é a produtividade de leite? Então, com certeza, o CDA contribuiu com o aumento, né? A própria questão da gestão da propriedade, e eu lembro num CDA, eu não sei especificar qual o CDA, mas nós trabalhamos muito a questão da parte administrativa da propriedade. Eu lembro que até o símbolo era um lápis na época, né? Tudo na ponta do lápis. Tudo na ponta do tudo na lápis. Ponta do lápis. Ótimo, o Jumir lembrou até do tema, Ele né? tem boa memória, esse menino. Tem boa memória, bem forte com relação à memória. Então, é o que eu falei, assim, com certeza contribuiu, né?
Porque é importante também nós destacar que o CDA é um início do trabalho do ano, principalmente da parte técnica, né, que é mais envolvida, né? É um lançamento, vamos dizer assim, do trabalho que vai ser desenvolvido durante todo o ano. Então, por isso que para a direção, para todas as pessoas envolvidas, é gratificante assim, a gente receber as pessoas, ver que realmente estão interessados em aprender. E com relação à melhoria, o que eu falei, a gente não tem um número preciso, mas com certeza melhorou. Eu tenho uma pergunta para o Romeu Betti, o presidente da Alfa, se você me permitir. A Cooperalfa tem 2 CDAs. Tem o CDA do Planalto Norte, né, que reúne o pessoal de lá. E desde o primeiro CDA, lá em Canoinhas, em Bela Vista do Toldo, lá a frequência de crianças e jovens sempre foi grande. E aqui, pequena. No entanto, nos últimos 2 anos, 3 anos, um pouco mais, dá para notar por esse CDA aqui, por exemplo, muito mais crianças participando. Seu Betti, a que se deve isso e qual é a importância de a família estar junto no processo de aprendizagem? Bem, eu vejo que, por exemplo, principalmente nesse campo demonstrativo que estamos realizando nesses 3 dias aqui, eu estou até surpreendido com a participação da família. A gente percebe, por exemplo, a mulher participando, as crianças participando, e isso, por exemplo, é sinal que está despertando interesse para o próprio jovem, para a criança, para a sucessão familiar no campo. Então eu acho que isso são pontos positivos. E ressaltar, por exemplo, uma coisa muito importante que a gente percebe ao longo desses anos, o próprio colaborador da Cooperalfa cada vez mais presente, cada vez mais atuante. Então isso também dá ânimo para que a direção, por exemplo, procure continuar com o evento. E com relação à participação das crianças, eu acho que é muito importante a participação deles para quê? É através do campo demonstrativo que eles já começam a tomar conhecimento das novas tecnologias, já começam a tomar gosto pela atividade. Então é uma forma de começar desde cedo a despertar o interesse nos jovens para a continuidade da propriedade. Então eu acho que é um trabalho que vem sendo realizado ao longo dos anos, através de encontro com jovens, através de treinamento, através de encontro com a família. Tudo isso desperta interesse para continuar na propriedade e, por consequência disso, certamente interesse para participar dentro da própria cooperativa. Aliás, eu quero colaborar com a sua informação, porque hoje, na hora do almoço, na mesa ao lado, tinha o marido, a esposa e 3 crianças. 2 meninas e um menino. E aí isso me chamou a atenção também. Quer dizer, a gente está vendo que tudo que se fala, que se apregoa, de que a família é importante, de que a sucessão familiar precisa estar evidente, eu acho que ela está muito caracterizada me permita, aqui. Um senhor de Coronel Freitas veio antes aqui pedir para fazer um registro. Ele tem quase 70 anos. E todos os anos ele traz um neto no CDA. E hoje ele estava com uma neta de 11 anos. Então ele vai catando um netinho por ano e traz. Daí eu perguntei para ele, mas por que essa atitude? Outra coisa, ele quer um espaço no jornal da Alfa para foto. Daí eu disse, mas por que essa atitude? Ele falou, porque do meu jeito, eu tô fazendo com que as crianças, os filhos dos meus filhos, tomem gosto pela roça. Só complementando a tua... Deixa eu atiçar o Alexandre aqui. Você não acha que vai chegar um momento de que precisaremos pensar também nesse público jovem que está vindo para os CDAs, de alguma forma? De certa forma nós pensamos a cada edição. Claro que a gente não traz específico atrações como em outros eventos desse gênero, né? Que pensam, às vezes até de trazer algumas atrações que não está ligada à cadeia produtiva. Mas sempre que nós conseguirmos aliar, associar as formas de produção, seja ela da agricultura ou da pecuária, e trazer de alguma forma um incremento para o jovem, seja ele social, vinculando ele à cooperativa, ou seja ele agregando a informação para que ele assuma futuramente as rédeas da propriedade. Então a gente está fazendo isso a cada edição. E acredito que não vamos deixar de fazer também. Tá certo. Ô Cláudio, a gente sabe que tem muitas novidades postas aqui, no caso da bovinocultura, própria suinocultura, né, espaços maiores. São segmentos que cresceram muito nesses últimos anos no contexto dos associados da Alfa, né?
Sim. A Alfa tem, vou arredondar o número, 17 mil famílias associadas. Dessas 17 mil, 13 mil trabalham com bovinocultura de leite, né? Então, realmente, assim, na região oeste, eu diria assim, até na região da atuação da Alfa, a principal atividade é leite, né? E, então, a gente sente, assim, que o produtor, e até falando de leite, eu gostaria de comentar, porque a imprensa, de uma forma geral, às vezes eu comento com o senhor meu, eu digo, mas o que tem de atrativo, de alguma novidade lá? Na área de leite, a gente está lançando um programa que é com relação à qualidade do sêmen. A Alfa está lançando um catálogo de venda de sêmen para melhorar a qualidade do sêmen, porque a gente sente assim que o produtor de leite, muitas vezes ele pega um sêmen de uma qualidade duvidosa, né? Então a cooperativa visa melhorar a parte genética, então isso dá para dizer que é uma das novidades, né? Mas se nós for para a parte da agricultura, com certeza tem híbridos de milho, variedades de soja, que foi lançado, a pesquisa trabalhou o ano de 2015 para lançar aqui no CDA. Até com relação à pesquisa, é importante nós dizer assim que aqui não tem nada de pesquisa, a fase de pesquisa já passou. O que está sendo apresentado já foi testado, é adaptado no campo. Por isso que a gente diz assim, o CDA, até uma época foi usada a questão de uma escola no campo, né? Mas são tecnologias possíveis de serem aplicadas na propriedade. Já foram testadas. Agora, o que o produtor precisa, o associado, é verificar qual a necessidade da sua propriedade. Porque muitas vezes tem questão de microclima, tem alguma questão individual do produtor, ele tem um sistema de manejo, tem uma topografia na propriedade dele. Porque é importante assim, porque muitas vezes, e eu gosto de comentar isso, que muitas vezes tecnologia não é custo. Você fazer um trabalho bem feito, fazer um manejo adequado, fazer um planejamento, aqui o CDA está sendo trabalhado, essa questão do planejamento, muitas vezes isso é economia. Quando você vai plantar, por exemplo, com uma plantadeira, não é que a plantadeira tem que estar em dia no momento do plantio, você tem que ter um trabalho que antecede isso, né? E muitas vezes isso é o resultado que a gente tem na propriedade. Eu gostaria de puxar um pouco o que aconteceu hoje de manhã na solenidade, para a gente esmiuçar um pouquinho alguns fatos que me chamaram a atenção. E associando até um pouco do que aconteceu ontem lá na área, ontem à noite, com a palestra do Ricardo Amorim, do economista. Me chamou a atenção quando o presidente da Cooperaf, e a pergunta é para o senhor, seu Bete, a respeito do ânimo que ainda é possível ter, né, no cenário brasileiro, apesar dos escombros pelo caminho. Escombro da falta de ética e aí vai. Né? Então eu gostaria que o senhor Bete falasse um pouquinho dessa solenidade, do recado que ele passou para o governador, do impacto que isso teve junto ao João Raimundo Colombo e também analisando esse momento, né, político e econômico, né, para a agricultura. Bem, é claro que se nós falarmos em termos de economia do Brasil, todo mundo tem conhecimento que o país está atravessando talvez uma das maiores crises econômicas do país. E associada à crise econômica, por falta de governos conscientes, por falta de responsabilidade de muita gente, por consequência disso, a crise ética, a crise, por exemplo, da falta de liderança também está muito presente. Então nós estamos vivendo duas crises. A crise econômica por esbanjamento, por não ter se adequado às realidades de cada momento dentro do governo. Não vou falar de partido, não vou falar nada disso. Isso é uma conjuntura do país. Então o Brasil, a continuar da forma que está, certamente nós vamos sofrer ainda mais, além disso que já estamos sofrendo. Então, são duas crises, a falta de ética, a falta de profissionalismo, a falta de liderança, quando se trata no campo político, ela está presente em todos os níveis. E isso preocupa qualquer cidadão de bem. Então, o recado em que a gente procurou dar para o governador, ele como sendo um líder, um governador de estado, pela liderança, pela influência que ele tem junto a deputados, junto a senadores, é transmitir a ele que a população que trabalha, seja no campo, seja em outras atividades, que é o que sustenta o país, está se tornando uma situação insuportável, porque é só coisa ruim que se percebe. Isso
É através de livros, é através de jornais, é através da televisão, é através de rádio, é só coisa ruim. Cada dia que passa surge novidade negativa. Então nós precisamos realmente fazer com que os políticos mudem esse conceito de administrar um país. E é preciso que eles valorizem a cada centavo que entra, que é suor do trabalhador, que é suor de quem produz, que é suor do empresário, né? Valorize e procurem gastar melhor. Então a gastança que os órgãos governamentais fazem, o descaso que fazem com o dinheiro público, talvez nós não tenhamos noção de quanto que é, né? Se joga fora dinheiro a rodo, não se mensura por umas consequências. Se tivesse sido mensurado lá atrás, se tivesse tomado algumas providências no enxugamento da máquina administrativa em todos os níveis, certamente no dia de hoje nós não estaríamos aqui comentando em crise, né? Então eu vejo assim que é preocupante, sim. Até onde nós vamos suportar? Não se fala em enxugar a máquina, se fala assim em aumentar impostos. E agora está aí na mídia, a todos os momentos, mostrando o caos na saúde do Rio de Janeiro. Isso, para mim, é uma forma de sensibilizar a população e dizer não é preciso realmente criar a CPMF para resolver o problema da saúde. Na verdade, não vai resolver, porque já foi provado que foi criado a CPMF, não resolveu o problema da saúde e o dinheiro ninguém sabe para onde foi. Algum destino teve. Então, essas duas questões da crise econômica e da crise política é preocupante. E é por isso que a gente tentou alertar o governador, né, que ele seja o porta-voz junto aos órgãos governamentais para que realmente os próprios deputados, senadores, enfim, governadores, mudem, porque o povo está cansado de pagar a conta. Muito bem, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um rápido intervalo comercial. Na sequência a gente vai voltar para falar um pouquinho de algumas questões que foram defendidas aqui, a questão do preço do milho, que as agroindústrias estão preocupadas, enfim, de algumas outras defesas que são importantes para o agronegócio. Então vamos para um rápido intervalo comercial, já a gente volta com esse debate aqui no CDA da Alfa, em Chapecó, na linha Tomazelli. Um instante só. Campo Demonstrativo Alfa. Oferecimento Cooper Alfa. Onde cooperar é evoluir. Sescope Santa Catarina. O melhor instrumento do cooperativismo são as pessoas. Senar. Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. E Cicobi Max Crédito. Há 30 anos, a sua cooperativa de crédito. Um fertilizante moderno de alta eficiência aditivado com substâncias melhoradoras chegou para revolucionar o campo. O produto é nobre, o resultado é nobre e o conceito de produção também é nobre. Nobre é o fertilizante certo para a sua cultura, já que o NPK no grão permite a aplicação uniforme com ótimos resultados de produtividade. Não esqueça, na hora de plantar, pense Nobre, porque Nobre é o tratamento que o campo merece. Nobre é mais um produto com a marca Fecoagro. Cooperando, tudo fica afinado, porque o melhor instrumento do cooperativismo são as pessoas. O Sesc e Sescope Santa Catarina. Cooperar é orquestrar um mundo melhor. Com 4 décadas, a Fecoagro se tornou referência no cooperativismo brasileiro. Seja na produção de fertilizantes, na centralização de compras ou na coordenação de programas governamentais nas cooperativas, nosso objetivo é melhorar a produtividade e a renda do homem do campo. Por isso, as ações das cooperativas e do agronegócio estão todos os dias na TV, no rádio e na internet. Produzimos conteúdo com qualidade. Fecoagro, praticando e estimulando a integração e a intercooperação em Santa Catarina. Juntos somos mais fortes. A vida das pessoas melhora quando a economia fica forte. A economia fica forte quando crescem todos os setores, a demanda e a produção. E eles crescem quando há investimento. Há investimento quando se tem parceria, conhecimento, suporte técnico e financeiro para investir. E só se tem tudo isso quando se tem um banco há mais de 50 anos comprometido com o desenvolvimento. BRDE, o Banco do Desenvolvimento da Região Sul.
Some um fertilizante granulado com matérias-primas de alta qualidade com teores adequados de nutrientes. Pronto, a soma de tudo isso está aqui. Um fertilizante que protege os nutrientes e melhora o aproveitamento das plantas. Soma é um produto especialmente desenvolvido para hortigranjeiros e para frutíferas. Soma é sua lavoura de cara nova, é muito mais para o campo. Soma é um fertilizante com a marca Fecoagro. Campo Demonstrativo Alfa. Oferecimento Cooper Alfa. Onde cooperar é evoluir. Sescope Santa Catarina. O melhor instrumento do cooperativismo são as pessoas. Senar. Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. E Cicobi Max Crédito. Há 30 anos, a sua cooperativa de crédito. Muito bem, estamos retornando, são 3 horas e 35 minutos. Estamos falando ao vivo aqui do CDA da Alfa em linha Tomazelli, Chapecó. Nós já estamos nesse debate aqui com o presidente Romeu Betti, com o vice Cláudio Furlaneto. Comigo está o Jumir Secom, que é assessor de comunicação, Alexandre Ramos, que é o coordenador geral desse evento. Nós prometemos que iríamos focar algumas questões específicas nesse nosso segundo bloco. E eu queria começando sobre esse documento, acho que o senhor Romeu, o Cláudio pode falar também, que foi entregue ao governador, sobre a questão do preço do milho, que está preocupando a agroindústria. O senhor Mário Lansdasser hoje fez uma defesa, né, presidente da Aurora, né? Presidente da Aurora, o próprio Marcos Jordan, que é presidente da Alcesc também, enfim. Vocês acham que a questão é só a questão do preço ou o fato atinge também a diminuição da área plantada, a produtividade que caiu, está na questão do tempo, ou é toda essa conjuntura que está afetando o sistema? Começamos com o senhor Romeu. Eu acho que essa problemática do milho uma série de fatores que faz com que realmente, por exemplo, haja um desequilíbrio entre o custo da ração com a produção da carne. Além da redução, em torno de 15% a 20% da área plantada, a própria produtividade nas áreas que foram plantadas não está produzindo aquilo que seria normal produzir. Bom, em função disso, com a falta, com a redução de plantio, com a redução da produtividade, por consequência disso, então, há pouca oferta e, sem sombra de dúvida, muita procura. Com isso faz com que se eleve o preço. A preocupação maior que se tem é que a nossa região, o estado de Santa Catarina, ele não é mais autossuficiente na produção de milho. Ele precisa importar de outros estados e quem sabe até de outros países, em torno de bem próximo de 3 milhões de toneladas de milho. E com a conjuntura que nós temos de rodovias, por exemplo, sucateadas, enfim, com impostos também, que também se paga imposto na vinda do produto, que é o caso do ICMS, ele chega aqui muito encarecido. Então, realmente, estamos vivendo num momento de desequilíbrio entre oferta e procura. Mais procura do que oferta, e isso realmente encarece. E para quem tem uma agroindústria do porte da Aurora, sem sombra de dúvida, precisa se preocupar, porque se não der safrinha do Brasil Central, onde é que nós vamos buscar um milho? A que preço é que ele vai chegar aqui? Então é por isso que a entrega desse documento para o governador é para mexer com o brio, seja do governador do estado, com o próprio ministro da Agricultura, mostrando para ele da preocupação e da problemática que nós temos se algumas medidas não forem tomadas. Então o que precisaria é que o governo do estado, e aí cabe ao governo do estado, nesse caso, a isenção do ICMS na importação de milho de outros estados e até de outros países. Por outro lado, também é preciso que o governo federal, através do Ministério da Agricultura, haja incentivo para ter facilidade para poder trazer o produto aqui dentro do Brasil. Uma outra coisa que preocupa muito, houve muita exportação de milho para outros países e isso também enxugou o mercado e isso tudo afeta o nosso mercado. Não é que o produto, por exemplo, o milho, ele seja caro. A nível de produtor, precisa que o produtor tenha um preço justo. Então eu acho que para o produtor está sendo muito bom. Agora, há desequilíbrio entre oferta e procura.
E se porventura o fator climático não oferecer boas condições para uma boa safrinha no Brasil Central, no Centro-Oeste, haveremos de sofrer um colapso muito forte com relação a milho. Ô Cláudio, você acha que esse problema ele vem se avolumando com o tempo em função só de preço ou tem outras questões que envolvem a produção de milho? O preço é um dos fatores, né? Mas eu só queria complementar um pouquinho o que o Sr. Romeu falou. Eu diria assim, a área de milho do nosso produtor, vamos botar assim, na região geográfica de atuação da Alfa, a gente tem um número em torno de, uns falam 20, vamos botar 25% de redução de área de milho. Mas por que ocorreu essa redução? Porque o produtor, ele decide entre plantar milho, soja ou feijão, no mês de junho, julho de 2015 ele decidiu isso. Mas nesses meses que eu estou falando, o preço do milho estava muito baixo e o custo de produção estava muito elevado do milho. Aí se ele pegava e fazia um custo de produção comparativo entre milho e soja, ele decidiu por plantar soja, no caso, aí reduziu a área. Então isso foi um dos principais motivos, eu vou falar aqui específico do estado de Santa Catarina, que reduziu a área. Porque no momento dele decidir, o preço estava abaixo do milho. Então eu diria assim, essa questão que o senhor Romeu colocou da exportação, acho que nós tínhamos que se prevenir antes. O Brasil exportou um absurdo de milho. Nós temos programação de milho até agora, na primeira quinzena do mês de fevereiro, a gente sabe que tem navio programado para mandar milho para fora. E o Brasil hoje no mercado de milho, me parece que está com uma condição melhor, eu falo no mercado externo. Que quem exporta milho normalmente é os Estados Unidos e o Brasil. E o Brasil está uma condição muito boa em termos comercial. De preço, porque o milho é uma commodity, milho em toda a parte do mundo é igual. Então saiu esse volume extraordinário de milho, não houve essa preocupação, então está aí a situação. Porque o que é bom para o segmento primário? É que haja um equilíbrio, né, entre quem produz grão, produtor de milho, soja, trigo, feijão, que é as principais culturas da nossa região, e quem trabalha com atividade de leite, suínos e aves. Então, quando há um desequilíbrio muito grande, aí é complicado, sabe? Daí fica uma situação muito difícil. Você acha que estoque regulador seria uma solução ou não tem como fazer isso? Ou, de repente, o governo tem um tipo de controle de que se a demanda é tantos milhões de toneladas, não pode vender mais do que isso? Eu diria assim, vamos falar da Conab, ajuda assim, sabe, a questão da participação da Conab no estoque regulatório, na questão comercial, a questão que o senhor Romeu colocou, da questão, de repente, de isentar o ICMS para trazer milho de fora do estado de Santa Catarina, já que essa dependência de 3 milhões de toneladas, eu diria assim, isso, eu tinha um número de 2 milhões de toneladas, mas cresceu. Porque cresceu a produção de aves, cresceu o leite, que nós já falamos, né? Mas isso já é um histórico longo, então nós precisava trabalhar melhor essa programação. Agora, claro que o produtor de grãos, de milho no caso, se tiver o custo de produção muito elevado, ele não vai plantar. Ele faz a conta. Então nós tínhamos que ter algum mecanismo, principalmente na questão comercial, de repente pensando a longo prazo. Longo prazo que eu falo o produtor devia muitas vezes pensar no momento que ele vai colher o produto, que preço vai estar. E o produtor tem alternativa, a própria cooperativa muitas vezes oferece uma pré-fixação de preço. Digo, olha, eu vou colher um milho, porque o produtor planta milho setembro, começa algumas áreas agosto e setembro. Digo, mas eu vou colher esse milho quando? Eu vou colher em janeiro. Mas será que eu não posso pensar que preço vai estar em janeiro e não pensar em agosto, setembro? Mas isso é uma questão cultural, a gente tem que trabalhar com o produtor, com relação a ele tentar trabalhar melhor a questão do planejamento. Lembrando ao Cláudio e ao Silbete que essa queda no plantio do milho e a elevação no plantio da soja teve outros dois reflexos. Um, digamos, bom, entre aspas, e um não bom, para não falar ruim. Qual é que foi o bom? Para quem vende inseticidas, enfim, fungicidas, elevou-se o volume de vendas. Associando com o fenômeno El Niño, a produção de soja, enfim, as doenças que apareceram também, E por outro lado, a queda ou a não expectativa atendida na venda de fertilizantes. Quer dizer, reduziu a expectativa de venda de fertilizantes. Isso também afetou, Claro, os números não foram aqueles que se esperavam, nessa questão. Porque a cultura do milho, isso é sabido, eu imagino por
todos os produtores, como tem adubação nitrogenada, eu falo principalmente a questão de ureia ou nitrato de amônio, na cultura do soja vai um volume bem menor de fertilizantes em relação ao que vai para o milho, né? Então por isso que o Gilmir fala, na verdade reduziu realmente a questão de venda de fertilizantes. Foi outro fator. Isso impacta na produtividade? Não na produtividade, na verdade eu diria assim, nos negócios, né? Que nem a cooperativa, vamos botar o caso da Alfa. Nós vendemos um volume menor de fertilizantes. Um dos motivos foi a questão da redução da área de milho, porque o soja vai menos adubo, vamos botar assim para facilitar o entendimento em relação ao soja. Daí. Eu posso pegar Hoje pela manhã, agora trocando um pouco de assunto, foi lançado um projeto muito interessante que está na crista da onda da sociedade, essa questão da sustentabilidade, né? E tem a ver com os 50 anos da Cooperalfa, que serão festejados ano que vem. Serão uma série de projetos, mas o que está vingando, inclusive o Cláudio é coordenador da Comissão 50 anos, a pedido do seu Bete, né? E foi lançado hoje, então, o projeto, que está bem à nossa frente aqui, Plantando o Futuro, que prevê, né, Cláudio, 50 mil árvores nativas doadas pela Cooperalfa. Podia falar um pouquinho sobre isso? A gente está trabalhando junto com a direção a questão de já pensar no ano que vem, quando a Alfa completar 50 anos, que atitudes, que ações, a questão do planejamento da organização do evento de uma forma geral. E a questão aqui que está no CDA, do plantio de 50 mil mudas de espécies nativas, eu acho que é uma das iniciativas. Eu acho que é muito válida, assim, a questão, a Alfa sempre teve essa preocupação constante com relação em como produzir. Aí eu falo com relação ao meio ambiente. Então a gente está muito feliz com a aceitação, assim, desse projeto, né? E o que a gente espera é que, na realidade, o produtor, ou quem vai plantar essas mudas, que transforme as mudas numa árvore, né? Então, porque não adianta nós, peguei a muda, tá, vou plantar, plantei. Aí cuida a formiga, cuida a questão do mato, enfim. O objetivo é esse. E se nós falar daqui 10, 15, 20 anos, que essas mudas efetivamente possam contribuir de uma maneira efetiva com o meio ambiente. Agora me lembrei do associado que recebeu a muda aqui no palco, seu Bete. Como é que é o nome dele? Seu Sebastião Chinalha. Até eu quero que tu me ajude. Ele disse que a árvore faz uma madeira tão forte. Tarumã. É a árvore tarumã. Mas ele usou uma frase que eu achei interessante. Ele disse que é uma madeira tão forte que se tu pode atirar pedra no caixão que não atinge o defunto. Muito legal isso. Ô Alexandre, toda a tecnologia que está apresentada aqui, o associado do Planalto Norte vai ter as mesmas condições ou lá se pensa diferente em função de solo, em função de clima, em função de outras situações? Todas as tecnologias que a gente trabalha aqui em Chapecó, nós estaremos levando para Canoinhas, ao evento do Planalto Norte, na verdade é Bela Vista do Toldo. Claro que com os ajustes para os híbridos, para as cultivares adaptadas para aquela região. Os próprios fornecedores da Alfa já são atentos a esses aspectos e eles em si falam sobre os materiais adaptados àquela região de altitude. Em função de altitude, o clima de lá é um pouco diferenciado do nosso aqui de Chapecó. Então, desta forma, nós configuramos toda a parte estrutural do parque lá, o número de estandes, os assuntos, até mais os próprios estandes da cooperativa, nós estaremos lá da mesma maneira que estamos aqui em Chapecó, né? E aí, esses estandes, eles servem justamente para levar os nossos projetos aos nossos associados e visitantes do evento. E é um desafio interessante até não só para a equipe técnica da Alfa, mas também para quem expõe, né? Porque são situações diferenciadas que são apresentadas, né? Aqui é uma situação, lá no Planalto Norte é outra situação. A gente tem que ter justamente essa compreensão de que é diferente a parte climática, mas é possível de ajustar tranquilamente e até por questão de ciclo da cultura que se comporta também diferente, se planta um pouquinho mais tarde, se colhe um pouquinho mais tarde. A cultura, por exemplo, do fumo ainda é bastante presente naquela região. E desta maneira nós buscamos levar algumas alternativas para cultivo após o fumo. Falar outra cultura que também é bastante presente lá
a parte de hortifrutigranjeiros, a parte de hortaliças, né? É um segmento bastante forte e a Alfa naquela região acho que ela tem dado um suporte importante nesse segmento, nessas atividades, e onde nós com o evento buscamos levar então tudo que existe de tecnologia e de informação nesse setor. Legal, eu só queria que você lembrasse para nós as datas desse CDA da Alfa lá no Planalto Norte. Em Bela Vista do Todo nós programamos então um evento para dia 2, 3 e 4 de fevereiro e aos mesmos 3 dias que nós realizamos aqui em Chapecó. Beleza. Tá aí, portanto, mais um grande evento com e a abertura oficial lá em Bela Vista do Todo é dia 3 às 9 da manhã, né? 9h30 da manhã, dia 3. As autoridades estão convidadas também, né, seu Betty? Eu queria só uma perguntinha para o seu Betty em relação ao Planalto Norte, já que estamos nesse sentido. A Alfa hoje está satisfeita com a chegada ao Planalto Norte? Com a estruturação que tem lá? Sem sombra de dúvida, nós se aprimoramos bastante com relação à infraestrutura do Planalto Norte para adequar à realidade daquela região. Então eu acho que nós estamos bastante satisfeitos e os associados, por consequência disso, os associados daquela regional também estão satisfeitos com relação à cooperativa, a maneira da cooperativa trabalhar, pela transparência, por tudo aquilo, pela orientação técnica, pela assistência que a cooperativa está dando para aqueles agricultores daquela região. Então eu acho que nós, da direção, juntamente com os colaboradores, estamos satisfeitos sim com a região. Temos muito campo para ser explorado naquela regional ainda, então nós estamos lá batalhando forte, com uma equipe de técnicos muito boa, procurando levar sempre as novidades tecnológicas que surgem de um ano para outro. Com relação à disputa, por exemplo, pela produção, ela está presente lá também. Quando nós fomos para lá, praticamente o associado estava totalmente desamparado, estava à mercê de um ou dois comerciantes. Com a nossa ida para lá, ele teve mais opções na entrega da comercialização da produção, tem mais opções, por exemplo, e mais tranquilidade de deixar a sua produção dentro da própria cooperativa. Então, na época que nós fomos para lá, tinha muitos associados que estavam pagando a conta da cooperativa, da Cooper Canoinha, na qual eles eram associados. Com a nossa ida, resgatamos tudo isso, saldamos os débitos que os associados estavam tendo, liberamos a documentação para eles poderem contrair financiamento, que também estavam todos no CADIM, né? Não tinham mais condições de contrair financiamento. Enfim, fizemos vários programas e que certamente o associado daquela regional também ele está atendendo e está satisfeito conosco. Por consequência disso, pelo aumento da produção daquela regional, nós investimos bastante com relação ao recebimento da produção, com relação à armazenagem. Então isso também ele tem tranquilidade hoje, tem disponibilidade de silos suficiente para ele entregar a sua produção. Por outro lado também, já logo nesse ano aqui, nós deveremos também melhorar ainda mais a estrutura no que se refere a recebimento de produção de semente, principalmente de soja. Estamos com um compromisso de construir uma unidade de beneficiamento de semente mais especificamente em Canoinha, para atender toda a região. Então são benefícios que o associado está tendo e que se nós não tivéssemos ido para lá, certamente não teria. Então, eu acho que, de nossa parte, estamos satisfeitos. Nós precisamos conscientizar o associado da necessidade dele continuar acreditando no projeto que nós levamos para lá, para que realmente a cooperativa Alfa tenha sustentação também naquela regional por parte do próprio associado. Bom, faltando 5 minutos aí para as 4 horas, para encaminhar esse nosso encerramento, indo no que o seu Betty está falando, acho que quando se pensa o CDA aqui, quando se pensa o CDA lá do Planalto Norte, se pensa no associado, mas é bom que o associado entenda que quanto mais relação e relacionamento ele tiver com a cooperativa, é muito mais importante, porque o negócio cresce e ele absolutamente cresce junto, não é isso, Cláudio? Com certeza, assim, ele vem aqui, recebe informação, recebe conhecimento, e o que a gente espera, assim, por parte do produtor associado, que ele tenha reciprocidade com a cooperativa. Mas aí o que é a reciprocidade que eu imagino? É fazer negócio com a cooperativa, é entregar a produção, comprar as mercadorias que ele precisa, os insumos. Isso vai fortalecendo o sistema cooperativista.
Eu acho que a Alfa tem até alguns diferenciais a mais, assim, em relação a negócios com o associado. Então a gente espera isso do associado, né? E ele tem, vamos botar assim, os deveres com a cooperativa, tem as obrigações, né? E que ele efetivamente faça o seu papel como sócio, como proprietário da cooperativa. E a gente gosta de destacar isso, não é só a Alfa, outras cooperativas fazem eventos semelhantes ao CDA. Mas é importante dizer, fora as cooperativas, que eventos tem aqui, de eventos técnicos de porte aqui na nossa região? É poucos, é muitos poucos. Hein? Então é importante, até a gente gosta de destacar, o associado vem aqui, não tem custo nenhum, tem o transporte, tem a questão da alimentação, recebe o material, mas claro que eu acho que o principal é a informação, é a tecnologia, isso para nós é bem claro. Mas além disso tem toda a estrutura, que é a questão do custo. Então fica assim um pedido especial, né, para todo associado que está nos ouvindo, que veio aqui para o CDA, que ele procure assim seguir cada vez mais próximo da cooperativa. E aí próximo, eu digo assim, é participando dos eventos, seguindo a recomendação técnica e, claro, fazendo a questão dos negócios com a cooperativa. Muito bem. E... É bom lembrar que esse CDA está acontecendo com o apoio do Sescope, do Cicobi Maxi Crédito e do Senar. E fechando, depois você fecha, né? Claro, lógico. Relar vem do latim, é relar, é roçar, é esfregar, é atritar. E Vitor Hugo, francês, dizia o seguinte, é da faísca que sai o quê? Que sai a energia. Então, relacionamento vem dessa faísca. É quando as pessoas se encostam, quando elas conversam, quando elas trocam ideias, mesmo às vezes divergindo. Tá vendo porque eu convido esse homem para as conversas, seu Romeu? Ele é filósofo. Ele é filósofo, muito bem. Eu não sou. Queria agradecer a todos, né, que estiveram conosco na TV Coop, ao vivo, com mais esse debate aqui no CDA da Alfa. Acho que foi muito importante para esclarecer alguns pontos. Quero agradecer ao Alexandre Ramos, que é o coordenador, o seu Romeu, presidente, o Clades, vice, o Jumir, que é assessor de comunicação da Cooper Alfa também. E quero convidar você para, na semana que vem, quarta-feira, estarmos juntos novamente com mais um evento do cooperativismo, o Itaipu Rural Show. Estaremos em Pinhalzinho também acompanhando todo o evento, com debate, enfim, com a solenidade de abertura também. Eu quero agradecer, um forte abraço, fiquem com a programação da TV Coop e até o próximo encontro.